Bem-vindo de volta para outro vídeo do iceberg. Desta vez, vamos cobrir o iceberg das pessoas que morreram em câmera, criado pelo usuário do Reddit Gorehound. Algumas das primeiras entradas são famosas, mas havia muitas que eu desconhecia mais abaixo no iceberg, que possui 100 entradas. Aviso, o texto a seguir contém menções a diversos tipos de morte. De qualquer forma, vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você quer apoiar o canal, pode se tornar membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou pode me deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo do vídeo. Obrigada a todos que consideram isso. Começando com a entrada mais conhecida da lista, John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. Na sexta-feira, 22 de novembro de 1963, John Fitzgerald Kennedy chegou em Dallas com sua esposa para uma viagem de campanha. Ele planejou um trajeto de 10 milhas pela cidade em uma limusine conversível, mas não o concluiu. Ao passar pelo depósito de livros escolares do Texas, vários tiros foram disparados. Um deles atravessou o pescoço de John Fitzgerald Kennedy e passou pelo ombro e pulso do governador Connolly antes de atingir sua coxa. Outra bala atingiu John Fitzgerald Kennedy na parte de trás da cabeça e ele foi oficialmente declarado morto à 1 da tarde. Os tiros partiram do sexto andar do depósito de livros escolares do Texas. Dos funcionários desaparecidos, Lee Harvey Oswald foi identificado como o assassino. Estima-se que cerca de 150 a 200 mil pessoas apareceram naquele dia para ver o presidente, então muitas fotos foram tiradas e há até um vídeo mostrando o momento em que a bala atravessou sua cabeça. Isso foi nos anos 60, então a qualidade não é ótima, mas dá para ver o suficiente. Albert Dwyer foi um político republicano americano que, em janeiro de 1987, estava aguardando a sentença após ser condenado por aceitar subornos. Ele manteve sua inocência e organizou uma coletiva de imprensa no dia 22, onde se supunha que renunciaria. No entanto, durante a conferência, ele declarou sua intenção de morrer. Ele alertou qualquer pessoa com estômago ou mente fracos para sair imediatamente antes de sacar uma arma e tirar a própria vida. Imagens editadas da coletiva de imprensa e da morte foram exibidas em várias emissoras de notícias, com a estação de Harrisburg mostrando a versão sem cortes e censura 2 vezes, resultando em crianças assistindo. Brandon Lee era um ator americano e artista marcial que morreu em um acidente bizarro enquanto filmava para o filme muito aguardado The Crow no dia 31 de março de 1993. No filme, em uma cena, o personagem de Brandon é alvejado por membros de uma gangue usando uma arma de cena carregada com cartuchos falsos caseiros. Estas são balas onde a pólvora e o iniciador são removidos, mas a equipe de cenografia acidentalmente deixou o iniciador, fazendo com que a bala ficasse presa no cano. Nesta cena, os cartuchos falsos foram substituídos por cartuchos vazios com pólvora e iniciador, mas sem balas. Quando a arma foi disparada, isso fez com que a bala presa fosse disparada com aproximadamente a mesma força de um tiro real e atingiu Brandon no estômago, fazendo-o cair para a frente. Ele foi levado de helicóptero para o hospital e operado por 4 horas, mas não resistiu e foi declarado morto às 13h03. As filmagens desta morte são uma mídia perdida. Christine Chubbuck, repórter americana, se opunha ao que denominava reportagem de sangue e vísceras. Ela odiava a preferência de alguns em sensacionalizar a violência em detrimento do jornalismo legítimo e decidiu provar um ponto de uma maneira horrível. Ela estava trabalhando em uma reportagem e perguntou ao policial como eles fariam para tirar a própria vida, até mesmo brincando com a ideia de que ela poderia fazer isso ao vivo.
Só que não era uma piada, e no dia 15 de julho, no meio de uma transmissão, ela sacou uma arma e atirou. Embora o áudio da transmissão tenha sido supostamente encontrado por Atalist, um youtuber, em 2021, o vídeo em si não está disponível publicamente. Krista McAuliffe deveria ter sido a primeira civil americana a viajar para o espaço. Ela era uma professora do ensino médio de New Hampshire que, em 1984, se inscreveu para um novo programa da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, chamado Projeto Professor no Espaço. Dentre 11 mil candidatos, ela foi a vencedora e, após meses de treinamento, embarcou no ônibus espacial Challenger em 28 de janeiro de 1986. 3 segundos após decolar, o ônibus espacial explodiu, matando Krista e os outros 6 tripulantes. Uma investigação revelou que a missão deveria ter sido cancelada devido às temperaturas extremamente frias na época, que causaram formação de gelo no ônibus espacial, mas a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço decidiu prosseguir. As filmagens da explosão estão disponíveis no YouTube e em outras plataformas. O comediante e mágico britânico Tommy Cooper morreu na frente de uma audiência de televisão ao vivo em abril de 1984 durante sua apresentação em um show chamado Vida de Suas Majestades. Ele desmaiou e a audiência explodiu em risadas, pensando que era uma piada. Quando ele caiu de volta nas cortinas do palco, o diretor percebeu que não era parte do ato e cortou para um intervalo. Tommy foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente morreu devido a um ataque cardíaco aos 63 anos. O vídeo de sua performance e ataque cardíaco pode ser visto online. Steve Irwin era um popular zelador de zoológico, conservacionista e personalidade da televisão australiana que foi morto por uma raia enquanto filmava um documentário na Grande Barreira de Corais. Ele estava nadando em água até o peito e se aproximou de uma raia de cauda curta, tentando filmá-la nadando para longe quando sua cauda espetou em seu peito, perfurando seu coração e fazendo-o sangrar até a morte. A esposa de Steve, Terry, afirmou em uma entrevista anos depois que as filmagens de sua morte foram destruídas. No entanto, um dos cinegrafistas do documentário afirmou que ainda existe, mas provavelmente nunca será divulgado ao público. Dale Earnhardt, conhecido como Intimidador, era um piloto e proprietário de equipe de corrida que começou em 1975, no dia 18 de fevereiro de 2001, na última volta da corrida na Daytona 500. Seu carro fez contato com outro antes de bater em um terceiro carro, resultando em ambos os carros deslizando para fora da pista e indo para a grama. Dale sofreu uma fratura no tornozelo, costelas quebradas, externo fraturado e lacerações no couro cabeludo e no queixo, mas a lesão fatal foi uma fratura de crânio basilar. Imagens do acidente foram exibidas em noticiários durante a cobertura de sua morte. George Floyd, um homem negro de 46 anos de Minneapolis, foi preso em 25 de maio de 2020. Após um funcionário de loja alegar que ele havia pago com uma nota falsa de $20. Durante a prisão, George reclamou de claustrofobia e de não conseguir respirar, e foi contido por Derek Chauvin, um policial branco, que o manteve imobilizado no chão com o joelho sobre seu pescoço por vários minutos. George continuou dizendo que não conseguia respirar, ficando cada vez mais angustiado até que parou de falar e se mover. Os espectadores estavam dizendo para Derek sair de cima dele, mas ele não se mexeu. Quando a ambulância chegou, os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas ele foi eventualmente declarado morto quando chegou ao hospital. A morte provocou protestos globais contra o racismo e a brutalidade policial. Em dezembro de 2021, Derek foi condenado pelo assassinato, e outros 3 policiais presentes na ocasião foram condenados por violar os direitos civis de George e por cumplicidade no homicídio culposo. Vídeos do incidente gravados por transeuntes estão disponíveis online. Saddam Hussein foi o 5º presidente do Iraque e também serviu como primeiro-ministro do Iraque 2 vezes num total de 21 anos.
Suas ações durante seu tempo no poder são muito complexas para sequer começar a resumir aqui, mas seu regime causou a morte de pelo menos 250 mil iraquianos e ele cometeu vários crimes de guerra no Irã, Kuwait e Arábia Saudita. Ele foi eventualmente condenado à morte após ser considerado culpado de crimes contra a humanidade devido ao massacre de Dujail, no qual 148 pessoas foram mortas em retaliação a uma tentativa de assassinato contra ele. Ele foi executado no dia 30 de dezembro de 2006 e o governo iraquiano divulgou um vídeo mostrando-o sendo levado para a forca, terminando logo após a corda ser colocada em sua cabeça. No entanto, surgiu uma gravação de celular mostrando todo o evento. Em 1983, Jody Plauché, de 11 anos, começou a ter aulas de karatê com o instrutor Jeff Doucette, de 25 anos, que começou a abusar dele. Em 14 de fevereiro do ano seguinte, Jeff sequestrou Jody, levou-o para um motel e abusou dele antes de deixá-lo ligar para sua mãe. O motel foi invadido e Jeff foi preso. Pouco mais de um mês depois, Jeff foi levado de avião para a Louisiana para o julgamento, e o pai de Jody, Gary, estava esperando por ele. Enquanto Jeff era escoltado pelo aeroporto, Gary sacou uma pistola e atirou nele na cabeça. Uma equipe de notícias que filmava a chegada de Jeff capturou este incidente fatal na câmera. Foi parar na internet e continua disponível. No julgamento, Gary aceitou um acordo de delação, declarando-se culpado por homicídio culposo, recebeu uma sentença suspensa de 7 anos, 5 de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Após sofrer 2 derrames, Gary morreu em 2014 aos 68 anos de idade. XXXTentacion, nome verdadeiro Jarce Duane Ricardo Onfroy, era um rapper americano e cantor-compositor. Em 18 de junho de 2018, ele saía de um estacionamento quando seu veículo foi bloqueado por um veículo utilitário esportivo. 2 homens armados saíram do veículo utilitário esportivo e se aproximaram dele. Após uma breve luta, os homens roubaram uma pequena bolsa contendo $50 mil em dinheiro e atiraram nele várias vezes. Ele foi levado a um hospital próximo, mas declarado morto em menos de 2 horas após o ocorrido. Pouco tempo antes, ele havia expressado arrependimento por seus muitos erros na vida, incluindo crimes violentos como um esfaqueamento não fatal, roubo armado e violência doméstica. Uma câmera de circuito fechado de televisão registrou o incidente, com partes exibidas em reportagens logo após. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de corridas que ganhou o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 3 vezes em 1988, 1990 e 1991. Durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994, ele estava na liderança quando seu carro colidiu com uma barreira de concreto, causando sua morte quase instantânea devido a fraturas no crânio. O acidente foi capturado em câmera e, imediatamente depois, um dos amigos de Ayrton tirou fotos dele no carro após a remoção do seu capacete, mas ele nunca as mostrou para ninguém além da família de Ayrton. Eu não sou uma dessas pessoas obcecadas pelo assassinato de John Fitzgerald Kennedy e que sabe todos os detalhes, mas ainda fiquei surpresa por não saber, ou pelo menos ter esquecido, que Lee Harvey Oswald também foi assassinado na câmera apenas 2 dias depois. No dia 24 de novembro de 1963, ele estava sendo escoltado pelo porão da sede da polícia de Dallas a caminho da cadeia do condado próximo, quando Jack Ruby, um dono de boate, atirou nele no abdômen a queima-roupa. Ele ficou inconsciente e foi levado para o hospital próximo, o mesmo em que John Fitzgerald Kennedy foi declarado morto. Ele também foi declarado morto lá, quase 14 horas após o incidente ocorrer. Owen Hart, lutador canadense, morreu em 23 de maio de 1999 durante uma luta contra Charles Wright. Ele desceu para o ringue usando um arnês. O plano era ele fingir estar emaranhado nos fios e cair de cara no chão como uma entrada dramática e cômica. O truque deu errado e ele acabou caindo 24 metros com o peito batendo na corda antes de cair no ringue.
Médicos no Centro Médico Truman tentaram reanimá-lo, mas ele morreu minutos após o incidente devido a sangramento interno causado por trauma contuso aos 34 anos de idade. A gravação da morte de Owen está supostamente armazenada no arquivo da WWE em Connecticut, com instruções para nunca destruir, visualizar ou duplicar, e como resultado, não está disponível ao público. Karl Wallander era um artista de alta corda germano-americano e fundador dos Flying Wallanders, um grupo composto por membros da família de Karl que eram artistas de acrobacias audaciosas cujo ato de circo era se apresentar em cordas bambas sem redes de segurança. Quando Karl tinha 69 anos, ele quebrou um recorde mundial após caminhar no céu uma distância de mais de 550 metros na Kings Island. Em março de 1978, aos 73 anos, ele tentou caminhar em uma corda bamba 37 metros acima do chão. Na metade do caminho, ele perdeu o equilíbrio devido aos fortes ventos e caiu até a morte. A ABC News mostrou as imagens em uma transmissão pouco tempo depois. Em 1993, Ricardo Lopes tornou-se obcecado pela cantora islandesa Björk. Ele escreveu um diário de 803 páginas muito focado em Björk e em seus sentimentos de inadequação. Björk iniciou um novo relacionamento, o que enfureceu Ricardo e o motivou a planejar o assassinato dela. Inicialmente, ele planejou enviar a ela uma bomba cheia de agulhas hipodérmicas contendo sangue infectado com o vírus da imunodeficiência humana, mas acabou optando por uma carta-bomba usando ácido sulfúrico. Em 12 de setembro de 1996, após enviar a bomba para Björk, ele filmou um diário em vídeo intitulado A Última de Muitas, no qual cometeu suicídio com uma arma ao som da música de Björk. Felizmente, a Polícia Metropolitana interceptou o pacote e detonou a bomba com segurança, então ela nunca foi entregue a Björk, embora ela tenha ficado, compreensivelmente, traumatizada após ouvir o que havia acontecido. Os diários em vídeo de Ricardo, incluindo sua morte, podem ser encontrados online. Nguyen Van Lem era um capitão no Viet Cong, a organização comunista sob a direção do Vietnã do Norte na Guerra do Vietnã. No 1º de fevereiro de 1968, ele foi capturado por tropas sul-vietnamitas durante um ataque surpresa do Viet Cong e das forças norte-vietnamitas, que foi uma das maiores campanhas militares da guerra, conhecida como Ofensiva Tet. Len estava na rua quando Nguyen Ngoc Loan, um general da República do Vietnã, atirou nele na cabeça a queima-roupa, matando-o instantaneamente. Loan foi acusado de assassinar um tenente sul-vietnamita e sua família, embora, claro, nenhum julgamento pudesse ser realizado antes de ele ser morto. Loan caminhou até um grupo de repórteres e disse: "Esses caras matam muitos dos nossos e acho que Buda vai me perdoar." Uma foto foi tirada a uma fração de segundo antes de Loan puxar o gatilho e foi um contribuinte significativo para a mudança na opinião pública americana sobre a guerra. Thich Quang Duc era um monge budista vietnamita que protestou contra a perseguição aos budistas pelo governo do Vietnã do Sul durante a Guerra do Vietnã. Embora mais de 90% da população fosse budista, o presidente era um católico romano que iniciou conversões forçadas e aprovou uma lei que impedia as pessoas de exibir bandeiras religiosas que não fossem católicas. Após enviar a polícia para encerrar os protestos no dia sagrado de Vesak, quando budistas hasteavam bandeiras, o exército se envolveu, abrindo fogo contra a multidão, lançando granadas e dirigindo veículos para dentro dela, matando 9 pessoas, incluindo 2 crianças. No dia 11 de junho de 1963, Quang Duc chegou a um cruzamento movimentado em Saigon, sentou-se na posição de lótus em uma almofada que havia sido colocada na estrada e foi coberto com gasolina por outro monge que o acompanhava. Quang Duc acendeu um fósforo e se imolou. Fotos do sacrifício final de Quang Duc foram compartilhadas ao redor do mundo e acredita-se que tenham sido um fator contribuinte na decisão da América de se envolver na guerra. Donald Campbell foi um britânico que quebrou 8 recordes mundiais de velocidade na água e na terra nos anos 1950 e 60.
Sua tentativa de quebrar outro resultou em sua morte em janeiro de 1967. Ele planejava atingir mais de 300 milhas por hora em um barco a motor no Lago Coniston, em Cumbria, Inglaterra. Ele atingiu 328 milhas por hora antes do nariz do barco se levantar e ele virar de costas, dando uma cambalhota de 50 pés no ar e caindo de volta na água com o nariz primeiro. A maior parte do seu corpo só foi encontrada 34 anos depois e sua cabeça nunca foi recuperada. Enquanto a maioria das pessoas teria medo de ursos pardos, o mesmo não se pode dizer de Timothy Treadwell, que passou 13 verões vivendo com eles no Alasca. Ele filmou inúmeros vídeos de suas interações com os ursos, nos quais ele os tocava e brincava com os filhotes. Em outubro de 2003, a família de Timothy notou que ele se tornou retraído da vida normal e moderna, e ele preferia passar o tempo na natureza, de preferência com os ursos. Em anos anteriores, ele já teria voltado para casa nessa época, quando os ursos começam a armazenar comida para a hibernação e se tornam mais agressivos, mas Timothy se tornou cada vez mais audacioso. Ele e sua namorada Amy Huguenot prolongaram a viagem, uma decisão que teria consequências mortais. Os restos foram encontrados no dia 6 de outubro, depois de um ataque de urso. Uma câmera foi descoberta em sua barraca que continha áudio de seus gritos por 6 minutos inteiros antes de sua morte. Dawn Branshaw trabalhou com orcas como treinadora de animais no SeaWorld. Em 24 de fevereiro de 2010, ela fazia um show com Tilly Coon, a maior orca do parque, quando tudo deu terrivelmente errado. Perto do final do show, Tilly Coon agarrou seu braço esquerdo e a puxou para a água, recusando-se a soltá-la até 45 minutos depois. Há um vídeo do incidente, embora apenas a parte antes de sua morte tenha sido divulgada. Como era de se esperar, o ataque resultou em muitas controvérsias em torno das performances de orcas do SeaWorld e do cativeiro de orcas em geral. Daniel Jones era um trabalhador de manutenção no Renaissance Hotel, em Long Beach, Califórnia, quando descobriu que foi diagnosticado com vírus da imunodeficiência humana e câncer. Ele estava angustiado com o tratamento que recebeu de seu segurador de saúde e tinha certeza de que iria morrer, então decidiu tirar a própria vida de uma maneira pública para chamar atenção para sua situação. No dia 30 de abril de 1998, ele estacionou seu carro na rodovia e começou a apontar sua arma para os carros que passavam antes de ligar para o 911, explicando sua situação e seu estado emocional. Eventualmente, ele saiu do carro, descartou alguns de seus pertences pessoais e ergueu uma faixa que dizia: HMOs estão nisso pelo dinheiro, viva livre, ame segura ou morra. Quando ele retornou ao seu carro, de repente ele explodiu em chamas e ele correu pela rodovia em chamas. Ele conseguiu apagar as chamas, mas logo depois apontou a arma para si mesmo. O cachorro de Daniel morreu no incêndio do carro. Helicópteros de notícias estavam filmando o incidente e foi transmitido ao vivo na tarde de quinta-feira, então muitas crianças acabaram vendo. Daryl Lunsford era um oficial de justiça do condado em Garrison, Texas, que foi assassinado após parar um carro por violações de trânsito. Ele pediu aos 3 homens no carro para abrir o porta-malas, mas ao saírem do veículo, eles o espancaram e esfaquearam até a morte antes de fugir. A câmera do painel de Daryl filmou o incidente e o vídeo levou à condenação dos culpados. Um lunático, né? Um picador de gelo. Isso é suficiente para alguns de vocês identificarem exatamente o tema desta entrada. Para aqueles que não sabem, um lunático, um picador de gelo, é o nome de um vídeo de 11 minutos que foi compartilhado online por Luke Magnotta, mostrando ele assassinando e esquartejando Juni Lin, de 33 anos. Os homens se encontraram depois que Luca postou um anúncio no Craigslist procurando alguém para ter contato. Luca enviou partes do corpo de June por todo o Canadá para o primeiro-ministro canadense e 2 escolas primárias. Antes disso, detetives da internet já investigavam Luca depois que ele postou vários vídeos nos quais matava animais. Era apenas uma questão de tempo até ele passar para humanos.
Ele foi preso em 18 de junho de 2012 e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, além de 19 anos, por outras 4 acusações. A ideia de que ele um dia poderia ser um homem livre não é apenas aterrorizante, mas horrível para a família de June. 3 caras, um martelo é o nome de outro vídeo gore que se tornou viral, mostrando o assassinato de Sergei Yatsenko, de 48 anos. Viktor Sayenko, Igor Supruniuk, conhecidos como os maníacos de Dnepropetrovsk, e Alexander Hanzer usaram um martelo e uma chave de fenda para torturar e matar Sergei no dia 12 de julho de 2007 na Ucrânia. Os homens mataram um total de 21 pessoas em um período de 3 semanas e foram eventualmente condenados por homicídio premeditado, crueldade animal e roubo. Os maníacos receberam prisão perpétua, já Alexander foi sentenciado a 9 anos de reclusão. Pero Aguayo Jr., lutador profissional mexicano, morreu de ataque cardíaco após quebrar o pescoço durante uma luta de duplas, o que desencadeou um acidente vascular cerebral cervical. Ele levou um chute no pescoço e imediatamente desmaiou, e um de seus oponentes tentou reanimá-lo enquanto a luta continuava, porque ninguém percebeu inicialmente quão séria era a situação. Quando a luta terminou, Pero foi levado ao hospital onde foi declarado morto no 1º de março de 2015. Um vídeo do incidente pode ser assistido no YouTube. Jordon Romero, de 32 anos, cometeu suicídio durante uma perseguição policial de 1 hora após roubar um carro à mão armada. O incidente era transmitido na Fox News, e ao perceber o que ocorria, o apresentador repetiu diversas vezes: saía disso. Mas havia um atraso entre a comunicação de áudio e visual, então milhares de espectadores viram Jordon puxar o gatilho. A mãe de seus 3 filhos processou a Fox News depois que eles assistiram à transmissão online, inicialmente sem saber que era o pai deles. Gleb Koroblev era um estudante de 18 anos de Moscou que se parecia muito com Wendy Gun. Eu já ouvi falar deste incidente antes, mas não vi o vídeo, então quando pesquisei no Google e vi uma foto do Gleb por um segundo, pensei que era Wendy Gun. Felizmente, Wendy Gun ainda está viva e bem, mas Gleb, infelizmente, tirou a própria vida com uma arma no dia 17 de outubro de 2019 durante uma transmissão ao vivo no VK, que é basicamente a versão russa do Facebook. O vídeo foi compartilhado em outras plataformas de mídia social, incluindo o YouTube, sob o título 1444, para evitar que fosse retirado imediatamente. Não se sabe muito sobre a história de Gleb ou sua morte. Há vários rumores, mas sem manifestações públicas da polícia ou família sobre o incidente, tudo permanece especulação. Ronnie McNutt, um veterano de guerra de 33 anos e funcionário da Toyota do Mississippi, também cometeu suicídio durante uma transmissão ao vivo. Ele costumava fazer lives no Facebook para divagar e debater sobre diversos assuntos, mas desta vez parecia muito bêbado e deprimido. Demorou 2 horas para o vídeo ser retirado e até então já havia se espalhado para o Instagram, TikTok e outros sites, com inúmeras crianças enganadas para assisti-lo. O caso do entregador de pizza bomba foi descrito como um dos crimes mais complicados e bizarros da história do FBI. Brian Wells, um entregador de pizza de 46 anos, roubou um banco na Pensilvânia com uma coleira explosiva em volta do pescoço. Quando a polícia chegou, a coleira detonou, matando-o. Marjorie D. L. Armstrong foi a mente por trás do plano e o motivo era dinheiro. Ela queria que seu pai morresse para que pudesse herdar sua riqueza e planejava contratar Kenneth Barnes para matá-lo com o dinheiro do roubo ao banco. A investigação concluiu que Brian participou voluntariamente, mas acreditava que a bomba era falsa. Porém, a família dele crê que foi coagido a participar do assalto. Marjorie foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e Kenneth recebeu uma pena reduzida de 22 anos e meio depois que ele testemunhou contra Marjorie.
No dia 12 de agosto de 2017, James Alex Fields Jr., um supremacista branco, dirigiu seu carro contra uma multidão de pessoas que protestavam pacificamente contra a manifestação Unite the Right em Charlottesville, Virgínia. Heather Heyer, uma assistente jurídica e ativista dos direitos civis de 32 anos, foi morta no ataque e outras 35 pessoas ficaram feridas. James foi condenado por várias acusações, incluindo homicídio em primeiro grau, ferimento malicioso e agressão criminosa. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 419 anos. Armored Arbery saiu para uma corrida na tarde do dia 23 de fevereiro de 2020, quando foi abordado por Gregory McMichael e seu filho Travis, que alegaram que ele se parecia com o suspeito de uma série de invasões locais em Brunswick. Gregory e Travis, armados com uma pistola e uma espingarda, seguiram Armored em uma caminhonete e foram acompanhados por um vizinho, William Bryan. Travis saiu do veículo e confrontou Armored, que estava desarmado. As imagens do incidente mostraram Travis e Armored lutando com a espingarda, Armored presumivelmente tentando impedir Travis de atirar nele, antes de um grito abafado e o som de 3 tiros. Travis teria feito comentários racistas para Armored enquanto ele estava no chão após ser baleado. Os autores negaram motivação racista, mas o assassinato foi considerado um crime de ódio. Slobodan Praljak foi um criminoso de guerra bósnio-croata que tirou a própria vida, tomando cianeto no tribunal segundos após ouvir que seu recurso havia sido rejeitado no dia 29 de novembro de 2017. Ele foi considerado culpado por crimes contra a humanidade, violações das leis de guerra e violações das convenções de Genebra durante a Guerra Croata-Bósnia e foi condenado a 20 anos de prisão. Após ingerir cianeto, ele foi levado ao hospital, sendo declarado morto logo depois. A NBC News mostrou imagens do incidente em reportagens. Shinzo Abe serviu como primeiro-ministro do Japão entre 2006 e 2007 e novamente de 2013 a 2020, tornando-o o primeiro-ministro com mais tempo de serviço na história pós-guerra do país. No dia 8 de julho de 2022, ele estava dando um discurso em um evento político na cidade de Nara, quando foi baleado por trás com uma arma caseira por Tetsuya Yamagami, um ex-membro do equivalente japonês da Marinha, de 44 anos. Abe estava consciente e responsivo inicialmente, mas após uma emergência, um helicóptero o levou ao hospital em 50 minutos. Ele estava em estado crítico e morreu algumas horas depois. As pessoas na multidão estavam filmando o discurso de Abe, então o tiroteio foi capturado em câmera. Joe Burrows era um artista de fuga que sonhava em ser tão famoso quanto Harry Houdini. Na tentativa de realizar uma façanha que até mesmo Houdini havia falhado, ele planejou se enterrar vivo. No Halloween de 1992, seus assistentes algemaram-no antes de ser colocado em um caixão caseiro 6 pés abaixo do solo e coberto com terra e cimento. Ele planejava escapar do caixão enquanto o cimento era despejado sobre ele, mas o caixão acabou desabando sob o peso do cimento e ele realmente foi enterrado vivo enquanto seus pais e 2 filhos assistiam. Um vídeo do incidente está disponível no YouTube. Frank Scoglio era um treinador de futebol italiano que uma vez brincou que morreria falando sobre o Genoa Cricket and Football Club. Ele não imaginava que morreria exatamente daquela forma. Ele apareceu na televisão no dia 3 de outubro de 2005 para uma discussão com o presidente do Genoa, Enrico Preziosi. Enquanto Enrico estava falando, Franco de repente perdeu a consciência e afundou em sua cadeira. Ele teve um ataque cardíaco e morreu pouco depois, aos 64 anos de idade. No dia 18 de janeiro de 1993, Maritza Martín Munoz foi morta a tiros pelo ex-marido Emílio Nunes em um cemitério na Califórnia, onde ele havia visitado com um repórter de notícias que o estava entrevistando sobre a morte de sua filha. A adolescente de 15 anos havia cometido suicídio meses atrás.
As câmeras ainda estavam gravando quando Maritza apareceu e Emílio foi confrontá-la, culpando-a pela morte da filha deles. Ele acreditava que o marido de Maritza abusava dela e a havia assassinado ou levado ao suicídio. Ele saiu brevemente antes de voltar com uma arma e assassinar Maritza. Isso inspirou um filme homônimo lançado em 1983. No último dia de programação das filmagens em julho de 1982, ocorreu um acidente horrível que causou a morte de Vic Morrow, de 53 anos, e de duas crianças de 6 e 7 anos. Em uma cena que retratava uma batalha da Guerra do Vietnã, os 3 atores estavam fugindo de um helicóptero que os perseguia, mas explosões de efeitos especiais no set causaram a perda de controle do piloto e a queda sobre eles. John Landis, um co-diretor, além do piloto, o coordenador de efeitos especiais e outro membro da equipe foram acusados de homicídio culposo, mas foram eventualmente absolvidos em 1984. Andrei Karlov era o embaixador russo na Turquia que foi morto a tiros em dezembro de 2016 por Mevlut Mert-Altintas, um policial turco que se opunha ao envolvimento militar da Rússia em Apelo como parte da Guerra Civil Síria. Após vários dias de protestos na Turquia, Andrei foi convidado para fazer um discurso de abertura de uma exposição de fotografia turca do campo russo. Mevlut ganhou a entrada usando sua identificação policial e, de repente, disparou várias balas em Andrei por trás, matando-o e ferindo outras 3 pessoas antes de ser baleado pela segurança turca. No dia 14 de março de 2018, Shuaib Aslam, de 18 anos, iniciou uma transmissão ao vivo no YouTube com o título Oi! Ele estava usando um chapéu e uma máscara colorida e estava em uma chamada no Discord com outras 2 pessoas quando mostrou um pedaço de papel com a palavra tchau escrita nele antes de sacar uma arma e tirar a própria vida. Ele deixou uma nota embaixo da porta da casa onde morava com a família, informando que estava morto e pedindo para não deixarem as crianças verem seu corpo. Não demorou muito para o vídeo circular online e agora pode ser facilmente encontrado. Em junho de 2012, Olga Gaikovich estava dirigindo na região de Rostov, na Rússia, com seu marido e sua família. As imagens da câmera do painel mostraram eles viajando por uma estrada quando, de repente, um tijolo cai de um caminhão, quica na estrada e atinge diretamente o para-brisa, ferindo fatalmente Olga. O vídeo não mostra as pessoas no carro, nem os ferimentos de Olga, apenas os gritos horrorizados de sua família podem ser ouvidos. Daniele Alves Lopes era uma garota de 16 anos que, após terminar com o namorado, tirou a própria vida pulando de um prédio de escritórios em São Paulo, Brasil, no dia 5 de julho de 1993. Enquanto ela contemplava o salto, repórteres apareceram e começaram a filmar, e o incidente foi transmitido na televisão nacional, cortando antes que ela atingisse o chão. Kim Jong-nam era o meio-irmão mais velho de Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte. Ele deveria ser o herdeiro desse título, mas causou constrangimento à família depois que tentou e falhou em visitar a Disneyland em Tóquio com um passaporte falso. Ele foi exilado em 2003, resultando em Kim Jong-un ser nomeado o herdeiro. Depois disso, ele ocasionalmente criticou o regime de sua família, e isso pode ter levado ao seu eventual assassinato em fevereiro de 2017, quando foi exposto ao agente nervoso VX no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Siti Aisha, uma mulher indonésia, e Doan Thi Huang, uma mulher vietnamita, foram ambas acusadas de assassinato porque elas haviam passado a substância em seu rosto. Elas afirmam que pensavam estar realizando uma pegadinha para um programa do YouTube japonês, mas o consenso geral é que Kim Jong-un orquestrou o ataque, organizando para que as mulheres fossem preparadas por agentes norte-coreanos por meses antes, sem que elas soubessem. Meredith Hunter, um jovem de 18 anos, foi morto no Festival de Fogo de Altamont Speedway em 1969, durante a apresentação dos Rolling Stones.
Membros do clube de motociclistas Hells Angel, que atuavam como seguranças, arrastaram Meredith para fora do palco quando ele se aproximou. Ele então retornou à área do palco e sacou uma arma, apontando-a para o palco, antes de Alan Passaro, um membro do clube, esfaqueá-lo e espancá-lo até a morte. Alan foi preso e acusado de assassinato, mas absolvido após imagens sugerirem que agiu em legítima defesa. Ricardo Paletti se aventurou no karatê e no esqui antes de se tornar piloto de corrida aos 19 anos. 4 anos depois, ele estava participando do Grande Prêmio do Canadá, quando bateu em uma Ferrari parada a 110 mph, fazendo seu carro voar na frente de outro carro. O impacto fez Ricardo ficar inconsciente com graves ferimentos no peito. Enquanto o médico corria para o local, o tanque de combustível se incendiou e o carro explodiu em chamas. O fogo foi eventualmente extinto, mas a essa altura, Ricardo já não tinha mais pulso e foi declarado morto no hospital algum tempo depois. Ed Sachs foi outro piloto de Fórmula 1 que morreu durante uma corrida. Na segunda volta, outro piloto, Dave McDonald, perdeu o controle de seu carro, fazendo com que ele deslizasse pela pista e atingisse a parede interna antes de pegar fogo. Ed colidiu com Dave e isso resultou em uma explosão. Johnny Rutherford, que estava atrás de Ed, decidiu que sua única opção era dirigir através da explosão, limpando os destroços até que outro carro colidiu com ele. Um quinto carro tentou evitar o acidente, mas colidiu com o último carro que também pegou fogo. Os pulmões de Dave foram queimados e ele sofreu queimaduras em 75% de seu corpo. Embora estivesse consciente quando foi retirado do carro, ele morreu no hospital 2 horas depois. Ed também morreu e sua causa de morte foi asfixia, queimaduras ou lesão por força contundente. Nunca foi determinado com certeza. James Foley era um jornalista americano que trabalhava como correspondente de guerra freelancer durante a Guerra Civil Síria. No dia 22 de novembro de 2012, ele foi sequestrado pelo Estado Islâmico do Iraque e da Síria e eventualmente decapitado em agosto de 2014. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria filmou o assassinato e carregou o vídeo no YouTube com o título Uma Mensagem para a América. Foi rapidamente removido, mas inúmeras pessoas já haviam salvo e compartilhado em outros lugares online. Luiz Donaldo Colosio era um candidato à presidência mexicana que era esperado para ser o próximo líder do país. Ele nunca teria essa chance, pois foi assassinado em um comício de campanha em Tijuana em março de 1994. Ele foi baleado 2 vezes e Mário Alberto Martinez foi condenado e sentenciado a 42 anos de prisão, mas muitos acreditam que havia outro atirador que nunca foi pego, já que as balas aparentemente vieram de 2 direções diferentes. Os assassinatos provocaram várias teorias da conspiração, que variam desde o crime organizado até o envolvimento do próprio partido de Lewis. No dia 21 de março de 2007, Kevin Whitrick, de 42 anos, estava se comunicando por webcam com outras pessoas online em uma sala de bate-papo no Paltalk, que foi criada para as pessoas se insultarem. De repente, ele se levantou em sua cadeira, fez um buraco no teto e amarrou uma corda em uma viga antes de tirar a própria vida. Vários usuários acharam que era uma brincadeira e alguns até incentivaram o indivíduo a continuar com o comportamento. Um usuário chamou a polícia, que chegou rapidamente à casa de Kevin, mas era tarde demais para salvá-lo. Daijiro Kato foi um piloto de motocicleta do Grand Prix que morreu após um acidente na primeira corrida do Grande Prêmio de Motociclismo Japonês de 2003. Ele estava se movendo a cerca de 125 milhas por hora quando perdeu o controle de sua moto e colidiu com um muro, resultando em graves lesões na cabeça, pescoço e peito. Ele ficou em coma por 2 semanas até morrer de infarto do tronco cerebral.
Em 1991, em County Durham, Inglaterra, houve uma disputa entre o Conselho Distrital e Albert Dryden, de 51 anos, que construiu um bangalô, 2 estufas e um galpão sem permissão de planejamento, inspirado por um homem que havia explorado uma brecha nas leis de planejamento ao construir uma casa subterrânea. O conselho tentou chegar a um compromisso com Albert, sugerindo finalmente que ele modificasse o bangalô e o usasse para abrigar animais, mas ele recusou, então eles decidiram que a única opção era derrubá-lo. Harry Collinson foi encarregado de cumprir a ordem e no dia 20 de junho ele chegou à propriedade. Depois de algum tempo, Albert foi até sua caravana e voltou com um revólver da Primeira Guerra Mundial, com o qual atirou em Harry, depois disparou mais tiros na multidão, com o objetivo de matar também o advogado do conselho. Repórteres filmaram o incidente, incluindo as últimas palavras de Harry. Você pode filmar isso? Albert foi condenado à prisão perpétua. Câmeras corporais da polícia registraram a morte de Markeia Bryant, 16 anos, baleada pelo policial Nicholas Reardon, de Ohio. Respondendo a um relatório de uma tentativa de esfaqueamento na casa de Angela Moore, mãe adotiva de Markeia, quando a polícia chegou ao local, houve uma altercação, na qual Markeia, com uma faca na mão, gritou que iria esfaquear Tiona Bonner, uma das ex-filhas adotivas de Angela. Markeia avançou em direção a Tiona, prendendo-a a um carro, e Nicholas gritou, abaixe-se, para ela 4 vezes. Markeia recuou com a faca e Nicholas atirou nela. Ela desmaiou e os policiais realizaram reanimação cardiopulmonar até a chegada dos paramédicos, que a levaram para o hospital, onde foi declarada morta cerca de meia hora após o tiroteio. Zhao Qiumei era uma influenciadora popular no Douyin, a versão chinesa do TikTok, que frequentemente postava vídeos de seu trabalho como operadora de guindaste. Em julho de 2021, ela estava filmando um vídeo em um dos guindastes a 50 metros de altura, quando acidentalmente caiu e morreu. O vídeo não é gráfico, apenas mostra equipamentos voando enquanto ela está caindo, mas é certamente trágico mesmo assim. Butch Laswell era um dublê que, em 1981, bateu o recorde mundial para o salto de maior distância em uma motocicleta. Em março de 1996, ele estava tentando pular sobre uma ponte para pedestres de 38 pés de altura com sua motocicleta, quando, devido a ventos cruzados, ele foi desviado do curso no ar e acabou caindo no concreto abaixo. A queda esmagou sua traqueia, rachou seu peito e causou várias outras lesões internas. Ele morreu no helicóptero a caminho do hospital. As equipes de filmagem registraram o incidente e as imagens são exibidas em documentários desde então. Em 5 de abril de 1998, no incidente conhecido como Crise de Reféns da Cure, Héctor Duarte, de 18 anos, tentou assaltar uma padaria armado com um revólver. A polícia chegou ao local e atirou nele no braço, momento em que ele decidiu fazer Nancy Lopes e sua família de reféns. Refém. Ele atirou em 2 deles, incluindo um menino de 9 anos, e tirou Nancy do prédio, ameaçando matá-la se a polícia não lhe desse um veículo e permitisse que ele fugisse. A polícia tentou negociar por 7 horas, mas Héctor não estava disposto a ceder, afirmando que atiraria em Nancy se alguém tentasse atirar nele. Eventualmente, um policial com um rifle de atirador conseguiu pôr fim à situação, com um único tiro no olho de Héctor, matando-o instantaneamente. Nancy e os demais reféns sobreviveram. O calvário foi filmado por equipes de notícias. Em outubro de 2019, Alejandra Aiko-Chubb foi assassinada pelo marido. Os vizinhos ouviram uma confusão e eventualmente foram verificar o que estava acontecendo quando encontraram seu corpo mutilado na cama. Eles chamaram a polícia, mas como viviam no meio do nada, levaria algum tempo para os policiais chegarem ao local. Durante esse tempo, um dos vizinhos gravou um vídeo do corpo com seu telefone que desde então foi compartilhado online, às vezes com o título Miss Pac-Man. O motivo tem sido discutido em reportagens e em vários fóruns, com alguns alegando ser um caso extremo de abuso doméstico e outros alegando que o marido matou Alejandra em um acesso de raiva após pegá-la traindo.
Chocantemente, alguns defensores da segunda teoria minimizaram e até justificaram o assassinato. Taya Sampson, de 14 anos, era uma aspirante a jogadora de futebol americano e uma estudante de honra que morreu após cair de um brinquedo de parque temático de 130 metros de altura no Icon Park de Orlando em março de 2022. O incidente foi capturado em câmera e aparentemente o arnês de Taya não estava bem preso. Ele parecia saber que algo estava errado, pois disse ao amigo: "Se eu não descer, por favor diga aos meus pais que os amo." Em 19 de julho de 2018, Marquise McLaughlin estava em uma loja de conveniência enquanto sua namorada aguardava no carro do lado de fora. Quando ele saiu da loja, Michael Dredko estava confrontando sua namorada por estacionar em uma vaga para deficientes sem permissão. Marquise empurrou Michael para o chão, momento em que Michael sacou uma arma e atirou em Marquise. Marquise, que estava desarmado e estava se afastando de Michael quando viu a arma, foi levado ao hospital e morreu pouco depois. Michael, de alguma forma, inicialmente não foi acusado de assassinato, pois o xerife insinuou que suas ações não eram ilegais devido à lei da Flórida de autodefesa. No entanto, ele foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 20 anos de prisão. O incidente foi capturado por uma câmera de segurança. Esta entrada exemplifica mais uma morte transmitida ao vivo nas redes sociais. Paul David Hilton, de 34 anos de Bolton, Inglaterra, tinha um histórico de problemas de saúde mental e abuso de drogas e álcool. Em 30 de abril de 2022, ele usou seu telefone para transmitir ao vivo no Facebook seus últimos momentos antes de tirar a própria vida. A transmissão continuou quando os paramédicos chegaram, mas não conseguiram salvá-lo. No dia 19 de junho de 1973, Leonardo Henriksen, um cinegrafista sueco-argentino, estava filmando uma tentativa de golpe militar contra o presidente chileno. Nas imagens, pode-se ver um caminhão parando na rua e soldados começando a disparar suas armas. Leonardo, aparentemente imperturbável, continua filmando mesmo quando um dos soldados aponta a pistola diretamente para ele. Ele acabou sendo baleado e morreu antes de chegar ao hospital. Patrick Iking era um futebolista profissional dos Camarões que, no momento de sua morte, jogava pelo Dinamo Bucareste, um clube de futebol romeno. Ele foi um substituto na partida televisionada de maio de 2016 contra o Viitorul Constanta e foi trazido para o segundo tempo, embora tivesse dito ao seu melhor amigo que não queria jogar porque estava se sentindo mal naquele dia. Após jogar por 7 minutos, ele desmaiou. Os médicos conseguiram reanimá-lo no hospital, mas ele morreu pouco depois de um suposto ataque cardíaco, com apenas 26 anos de idade. Pete Schramm trabalhava em uma loja de conveniência em Mesquite, Texas, quando 2 homens armados entraram na loja uma noite em março de 1993 tentando roubá-la. Ele obedeceu e não tentou reagir, mas os assaltantes atiraram e o mataram mesmo assim. Peggy Wells, uma cliente regular, presenciou o incidente e também foi baleada quando os homens fugiram do local, mas felizmente ela sobreviveu. Imagens de circuito fechado de televisão foram mostradas em reportagens para ajudar na identificação dos perpetradores e, eventualmente, Anthony Hampton e seu sobrinho Wayne Hampton foram condenados e sentenciados à prisão perpétua. Irina Slavina era uma jornalista russa que ateou fogo em si mesma do lado de fora do edifício do Ministério do Interior de Nizhny Novgorod em outubro de 2020. Pouco antes, ela fez uma postagem no Facebook dizendo: "Peço que culpem a Federação Russa pela minha morte." Ela havia sido interrogada sob suspeita de envolvimento com o grupo de oposição Open Russia e laptops, cadernos e outros dispositivos pertencentes a Irina, e seu marido e filha haviam sido apreendidos. Câmeras de circuito fechado de televisão registraram sua morte e o vídeo foi compartilhado online. Em abril de 2023, Sun Mumu, uma acrobata chinesa, estava se apresentando com seu marido no ar quando caiu e morreu.
O show foi organizado por um proprietário local de uma fazenda e, apesar de inúmeras violações de regulamentos, incluindo a falha em fornecer proteção de segurança essencial e o uso de um guindaste, uma investigação determinou que a morte foi um acidente. O tiroteio no conselho escolar da cidade do Panamá foi um incidente em dezembro de 2010, envolvendo Clay Duke, de 56 anos, irritado porque sua esposa havia sido demitida pelo conselho. Durante a reunião, ele se levantou gritando: "Eu tenho emoção!" Então, usando uma lata de tinta spray vermelha, pulverizou um V dentro de um círculo na parede, presumivelmente inspirado pelo filme V de Vingança. A situação se agravou quando ele sacou uma arma e mandou todos, exceto 6 conselheiros, saírem da sala. Clay disparou vários tiros, mas felizmente não conseguiu acertar ninguém. Um segurança atirou em Clay, acertando-o uma vez, mas ele continuou atirando. Atingido novamente, ele caiu no chão e apontou a arma para si mesmo. Ele morreu instantaneamente. WMBB postou o vídeo do incidente no YouTube e rapidamente se tornou viral. Phil Hughes era um batedor de 25 anos que foi atingido no pescoço por uma bola durante uma partida de cricket entre a Austrália do Sul e Nova Gales do Sul em novembro de 2014. Apesar de usar capacete, ele teve azar, pois a bola atingiu a área desprotegida abaixo da orelha esquerda. Ele desmaiou e foi levado ao hospital, onde foi colocado em coma, induzido enquanto os médicos operavam nele. 2 dias depois ele morreu, a causa da morte sendo hemorragia subaracnoidea, causada por dissecção da artéria vertebral. Apenas cerca de 100 casos dessa condição já foram relatados na literatura médica. Lisa Lopes, também conhecida como Left Eye, seu nome artístico, era uma rapper e cantora americana no grupo feminino TLC. No dia 25 de abril de 2002, durante a filmagem de um documentário, ela estava dirigindo um veículo utilitário esportivo com 3 passageiros quando desviou para evitar 2 veículos à sua frente. O veículo utilitário esportivo colidiu com 2 árvores e capotou várias vezes, ejetando os 4 ocupantes pelas janelas. Lisa sofreu uma fratura na base do crânio e um trauma cerebral aberto que a matou instantaneamente. Os passageiros se feriram, mas sobreviveram. Ruth Brown conheceu seu marido Albert Snyder em 1915, mas ela sempre soube que ele ainda estava apaixonado por sua noiva Jessie, que havia morrido 10 anos antes. Ele disse a Ruth que Jessie era a melhor mulher que já conheceu. Ele pendurou uma foto dela em casa e nomeou seu barco com seu nome. Isso enfureceu Ruth e ela eventualmente começou um caso com um homem chamado Henry Gray. O casal começou a planejar o assassinato de Albert e Ruth fez um seguro de vida com uma cláusula que afirmava que Ruth receberia o dobro do dinheiro se ele morresse devido a um ato inesperado de violência, como um assassinato. Após 7 tentativas fracassadas, o casal finalmente conseguiu matar Albert e encenou um roubo para encobrir seu envolvimento. Após o interrogatório, Henry confessou e ambos foram condenados por assassinato e sentenciados à morte. Ruth seria executada na cadeira elétrica e, embora a fotografia de execuções fosse proibida, um fotógrafo do Chicago Tribune conseguiu entrar com uma câmera amarrada ao tornozelo e tirou uma foto de Ruth na cadeira. Em dezembro de 2003, Ricardo Serna foi parado pelo delegado Michael Parham por uma infração de trânsito. Ricardo tentou fugir em seu carro, depois a pé, e acabou atirando 2 vezes no estômago de Michael. Ele sobreviveu e Ricardo acabou sendo preso e levado sob custódia. Quando foi deixado sozinho na sala de interrogatório, ele sacou sua arma, que os oficiais não haviam notado, e tirou a própria vida. Uma câmera de segurança gravou o momento e, apesar da polícia ter mostrado apenas para alguns repórteres, o vídeo vazou e foi parar na internet. O streaming de lixo é uma tendência na Rússia, onde espectadores pagam streamers para fazerem coisas perigosas e abusivas ao vivo. Existem inúmeros exemplos disso onde as consequências foram graves. Em fevereiro de 2020, uma mulher foi drogada e assediada em sua casa.
No mês seguinte, um homem de 60 anos morreu após beber 1,5 litros de vodka. Em dezembro daquele ano, Stas Rifle estava transmitindo com sua namorada Valentina Grigorieva quando decidiu trancá-la na varanda apenas de roupa íntima em temperaturas abaixo de zero. Quando ele finalmente a trouxe de volta, ela estava morta. Ele colocou o corpo inerte dela no sofá ao lado dele e continuou a transmissão enquanto um dos espectadores chamava os serviços de emergência. Inicialmente pensava-se que ela morreu de hipotermia, mas depois foi determinado que a causa da morte foi uma lesão na cabeça. Stas admitiu tê-la espancado mais cedo naquele dia. Ele recebeu apenas uma sentença de 6 anos de prisão após ser condenado por homicídio culposo. Em 16 de março de 1991, Latasha Harlins, de 15 anos, entrou em uma loja de conveniência em Los Angeles. A proprietária da loja, Sunjadu, viu Latasha colocar uma garrafa de suco de laranja em sua mochila e imediatamente a acusou de tentar roubá-la, mesmo que ela tivesse dinheiro na mão. Du agarrou-a pelo pullover e pegou sua mochila, então Latasha deu 2 socos em Du, derrubando-a no chão. Latasha recuou enquanto Du jogava um banco nela, antes de tentar sair correndo da loja. Du puxou uma arma de debaixo do balcão e atirou em Latasha na parte de trás da cabeça, matando-a instantaneamente. No julgamento, Du alegou que estava agindo em legítima defesa, mas declarações de testemunhas e imagens de circuito fechado de televisão contradiziam isso e ela foi condenada por homicídio culposo. Ela recebeu uma sentença de 10 anos de prisão, suspensa para 5 anos de liberdade condicional, 400 horas de serviço comunitário, $500 de restituição e despesas funerárias. Acredita-se que o incidente seja um fator contribuinte para os distúrbios de Los Angeles de 1992, provocados pela absolvição dos 4 policiais que usaram força excessiva ao prender Rodney King por dirigir embriagado e espancando-o depois que ele tentou fugir. A comunidade negra sentiu que ambos os casos destacaram uma falta de justiça quando a vítima é negra. Roro Chan era uma streamer de 14 anos que postava conteúdo de si mesma, fazendo várias atividades como cantar, tocar piano e vlogging. Ela ocasionalmente corria para o trânsito e ficava em beiradas altas para ganhar mais seguidores. Essa busca pela fama tomou um rumo sombrio no dia 24 de novembro de 2013, quando ela tirou a própria vida durante uma transmissão ao vivo em que pulou do prédio de seu apartamento no Japão. Michael Marin era um financista americano, advogado e ex-operador de Wall Street, que estava sendo julgado por incêndio criminoso e fraude de seguro depois de incendiar sua própria casa. Ele estava enfrentando até 21 anos de prisão pelo crime. No dia 28 de junho de 2012, ele foi considerado culpado e, segundos depois, engoliu uma cápsula antes de desmaiar e convulsionar no tribunal. Ele foi declarado morto no hospital e uma autópsia revelou que ele havia ingerido cianeto. Imagens do incidente foram mostradas em reportagens após a morte de Michael. Brandon Viders, conhecido online como Reaper, era um entusiasta de computadores e um membro ativo do Shroomery.org, um site que visa disseminar informações precisas sobre cogumelos mágicos. Em julho de 2003, aos 21 anos, ele começou a transmitir em uma sessão de bate-papo em vídeo no Internet Relay Chat, enquanto tomava uma combinação de medicamentos prescritos e recreativos em grandes doses, incluindo cogumelos, metadona, propranolol e Vicodin. Brandon parecia não ter intenção de morrer, alegando que esse era seu comportamento usual nos fins de semana. Infelizmente, sua mãe o encontrou morto no dia seguinte. Estou trabalhando em um vídeo com mais detalhes sobre o caso, então fique atento nas próximas semanas. No dia 17 de dezembro de 2018, os corpos decapitados de 2 mulheres foram encontrados nas Montanhas Atlas, no Marrocos. Louisa Jesperson e Mar Yuland estavam fazendo mochilão na região de Imlil quando foram capturadas por membros do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que filmaram a si mesmos, matando as mulheres enquanto gritavam inimigos de Allah.
23 indivíduos foram condenados em relação aos assassinatos, com 3 sendo sentenciados à morte e o restante recebendo de 5 a 30 anos de prisão. Laymack era membro dos Asian Boys, uma gangue de rua baseada no sul da Califórnia. Foi fundada no final dos anos 80 com o objetivo de proteger refugiados cambojanos de outras gangues na área. Em 3º de dezembro, quando Lee tinha apenas 18 anos, ele foi morto em um tiroteio de gangue por um membro do Wa Ching, uma gangue de rua chinesa em El Monte, Califórnia. O assassinato desencadeou uma guerra entre as duas gangues que resultou em mais 10 assassinatos e inúmeros tiroteios na área de Los Angeles. O incidente foi filmado por câmeras de segurança e o vídeo está disponível online. Abraham Biggs, um estudante universitário da Flórida, tirou a própria vida em 2008 por overdose enquanto transmitia ao vivo na Justin Televisão. Ele era um membro ativo do bodybuilding.com e postou um link para a transmissão ao vivo depois de escrever sobre seus planos de morrer. A princípio, ninguém o levou a sério porque ele já havia falado sobre isso antes e nunca aconteceu, então ninguém contatou a polícia até que fosse tarde demais. Alguns usuários chegaram a incentivar e zombar dele. Por fim, a polícia foi acionada, mas ele já estava morto quando chegaram. A transmissão ao vivo durou 12 horas e continuou até depois que a polícia arrombou sua porta. Aum Shinrikyo é um novo movimento religioso japonês e culto do fim do mundo que foi fundado por Shoko Asahara em 1987. Em novembro de 1989, Tsutsumi Sakamoto, um advogado anti-seita, estava trabalhando em uma ação coletiva contra Aum Shinrikyo quando ele, sua esposa e seu filho bebê foram assassinados por membros da seita. Um dos perpetradores, Hideo Murai, foi assassinado por Hiroyuki Joe, um membro do Yamaguchi-gumi, o maior grupo de crime organizado do Japão, enquanto Hideo estava sendo transferido pela polícia. 10 policiais e cerca de 100 repórteres presenciaram o incidente e ele foi transmitido ao vivo na televisão. Em setembro de 2018, a professora Rita Jitendra, uma acadêmica, escritora e artista indiana, estava sendo entrevistada ao vivo no Good Morning Jota e K quando de repente parou de falar e desmaiou. Estranhamente, a caminho do estúdio naquele dia, ela havia dito à equipe que esperava morrer enquanto trabalhava um dia. Ele morreu de parada cardíaca, possivelmente causada por uma arritmia. Por mais trágica que seja a história, pelo menos Rita morreu da maneira que queria e não pareceu sofrer nada antes. Inajira Asanuma foi o líder do movimento socialista de oposição japonês em 1960. Em outubro daquele ano, 1000 pessoas participaram de um comício político em Tóquio e testemunharam Futaya Yamaguchi, de 17 anos, correr pelo palco e esfaquear Inajiro com uma adaga de um pé de comprimento. Ele tentou esfaquear Inajiro novamente, depois tentou usar a adaga em si mesmo, mas foi impedido por espectadores e detido até ser preso, momento em que aparentemente estava sorrindo. Embora a ferida de Inajiro inicialmente não parecesse ameaçar a vida, pois não havia sangramento externo, ele morreu em minutos, pois descobriu-se que sua aorta havia sido perfurada. Um fotógrafo de imprensa tirou uma foto do incidente que acabou ganhando um prêmio Pulitzer. Vijayan Marsh foi um acadêmico indiano, orador, colunista e escritor. Suas visões eram um tanto controversas, descritas como de esquerda e marxistas, e ele teve uma influência significativa no curral contemporâneo da cultura como um pensador radical. No dia 3 de outubro de 2007, ele estava falando em uma coletiva de imprensa em Thrissur quando sofreu um ataque cardíaco ao vivo na televisão. Ele foi levado para o centro médico mais próximo, mas morreu mais tarde naquele dia, aos 77 anos. No dia 24 de fevereiro de 2020, Sarah Boone ligou para a polícia na Flórida para informar que seu namorado Jorge Torres Jr. estava morto. O casal já havia sido preso várias vezes por violência doméstica um contra o outro. Menos de 2 anos antes, Sarah supostamente havia espancado e estrangulado Jorge, e ele havia sido preso em 3 ocasiões distintas por agredi-la.
No dia da morte de George, Sarah alegou que eles estavam brincando de esconde-esconde quando ela o colocou em uma mala enquanto ambos riam. Ela afirma que depois subiu as escadas e adormeceu sem querer. Contudo, um vídeo gravado por Sarah mostrou George dentro da mala implorando por sua vida, dizendo que não conseguia respirar enquanto ela ria dele, resultando em sua acusação por homicídio em segundo grau. O julgamento dela começa em alguns meses. Em agosto de 1991, Mary Voitela, de 41 anos, foi atingida por um trem em Illinois. Um espectador que estava filmando os trens capturou o acidente fatal na câmera e as imagens desde então têm sido usadas em vídeos de treinamento com o impacto editado. Uma versão não editada do vídeo está disponível online. Bob Flanagan, de Long Beach, Califórnia, era um artista performático e escritor que sofria de fibrose cística. Suas duas irmãs também tinham a condição. Uma morreu logo após nascer e a outra aos 21 anos. Um documentário foi feito sobre sua vida intitulado Sick. A vida e morte de Bob Flanagan, supermasoquista. Começou a ser filmado anos antes de ele morrer de fibrose cística em 1996 e apresentava entrevistas, vídeos caseiros e diários em vídeo com foco no interesse de Bob no bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Ele concordou em participar do documentário sob a condição de que imagens de sua morte fossem incluídas nele. Robert Godwin, de 74 anos, estava dando um passeio à tarde no dia 16 de abril de 2017, quando foi baleado e morto por Steve Stevens, que filmou o assassinato e postou no Facebook. Robert não conhecia Steve, que aparentemente o escolheu aleatoriamente por raiva, porque estava bravo com a namorada. Uma caçada humana se seguiu e Steve acabou tirando a própria vida quando foi encurralado pela polícia na Pensilvânia. Ishola Oyanuzi, também conhecido como Doutor Ishola, era um criminoso nigeriano que realizou uma série de sequestros de carros, assaltos a bancos armados e roubos nos quais várias pessoas foram mortas a partir da década de 60. Ele foi executado publicamente por um pelotão de fuzilamento em 1971 e, segundo relatos, sorria até o momento de sua morte. Um vídeo de sua morte pode ser encontrado online. O massacre de Milltown ocorreu em março de 1988 no cemitério de Milltown, Belfast, durante o funeral de 3 membros provisórios do Exército Republicano Irlandês que foram baleados e mortos pelo Serviço Aéreo Especial Britânico. Michael Stone, um membro da Associação de Defesa de Ulster, atirou e lançou granadas na multidão de pessoas que assistiam ao funeral. Hyman McBride, Thomas Erlene e John Murray morreram no ataque e outras 60 pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 10 anos. Em abril de 1983, Ibrahim Taraf, de 35 anos, foi executado publicamente por enforcamento após ser condenado pelo assassinato de sua senhoria, Matilda Bahawa, e seu filho Marcel em Beirute, Líbano. Matilda pediu que Ibrahim se mudasse porque precisava do quarto para seu filho. Em resposta, ele decidiu matar os dois e despejar partes dos corpos em sacos plásticos. A morte de Ibrahim foi a primeira execução pública em uma década. Presumo que houve uma foto ou vídeo da execução ou não estaria neste iceberg, mas não consegui encontrar muitas informações sobre o caso e nenhum dos artigos incluiu fotos. Kenji Nojai era um jornalista de vídeo japonês conhecido por suas reportagens em zonas de conflito e outras áreas perigosas ao redor do mundo. Em setembro de 2007, a Revolução Açafrão estava atingindo seu auge. Protestos em massa liderados por monges budistas em Myanmar se opuseram à decisão do governo de remover subsídios sobre os preços de venda de combustível. Kenji estava reportando o evento no qual os monges protestantes haviam sido espancados e seus mosteiros invadidos. Em 27 de setembro, ele filmou caminhões cheios de soldados armados chegando e atirando nas multidões. Segundos depois, ele foi baleado e caiu no chão, capturando os últimos momentos de sua vida na câmera.
Após 16 anos desaparecida, a câmara ressurgiu este ano e as imagens estão disponíveis online. Ashley Smith cometeu várias ofensas menores em sua adolescência e, no momento de sua morte, estava sob custódia na instituição Grand Valley para mulheres em Ontário, Canadá, no dia 19 de outubro de 2007. Enquanto estava sob vigilância e supostamente sendo observada em monitores de vídeo por guardas prisionais, ela tirou a própria vida. Após 45 minutos, alguém entrou em sua cela e, como resultado do incidente, o diretor e o vice-diretor foram demitidos. 4 guardas e supervisores que tiveram contato recente com Ashley foram acusados de homicídio por negligência, mas as acusações foram retiradas posteriormente. Stephen Clancy Hill era um ator que apareceu em vários filmes adultos não seguros para o trabalho, mas nunca realmente ganhou muita atração. Em 2009, ele foi contratado por uma empresa especializada em conteúdo fetichista e recebeu um salário baixo mais acomodação em troca de sua participação no conteúdo. No ano seguinte, seu emprego foi encerrado e ele foi informado que tinha que desocupar o local. Stephen acabou atacando o gerente do estúdio com um facão que era usado como adereço de filme e também ferindo outras 2 pessoas, incluindo Herbert Wong, que morreu depois de chegar ao hospital. Alguns dias depois, a polícia encontrou Stephen e uma equipe Special Weapons and Tactics apareceu para detê-lo. Ele tinha uma espada que ameaçou usar em si mesmo. Um policial atirou nele no ombro com uma arma não letal, então outro atirou nele antes que ele pulasse para a sua morte. Há um vídeo do incidente no YouTube. No dia 13 de novembro de 2019, houve um confronto violento entre 2 grupos que protestavam durante os protestos em Hong Kong. Os 2 grupos começaram a atirar tijolos um no outro. Um deles atingiu Luo Chengqing, um limpador de 70 anos, que morreu no dia seguinte devido aos ferimentos. Um vídeo do incidente circulou online nos próximos dias. Linda Rogers era uma menina de 12 anos que morreu em uma explosão de gás natural enquanto filmava um vídeo de si mesma se arrumando para a escola em sua casa em Dallas. A explosão ocorreu em fevereiro de 2018 e também feriu 4 de seus parentes e destruiu sua casa. No ano seguinte, a família decidiu divulgar o vídeo no aniversário de sua morte. Caitlin Nicole Davis era uma menina de 12 anos que fazia vlogs no YouTube sob o nome It's Dolly, onde mostrava ela cantando, falando sobre espiritualidade e cuidando de seus irmãos mais novos. Outros vídeos dela eram preocupantes, mostrando discussões com a mãe, alegações de negligência e abuso, e afirmações de que foi instruída a tirar a própria vida. Chocantemente, ela fez isso no dia 30 de dezembro de 2016. Ela transmitiu ao vivo seu enforcamento no Live.me e o vídeo logo viralizou com milhões de visualizações. Uma investigação foi lançada sobre as alegações de abuso, mas foi encerrada em agosto de 2018 sem nenhuma outra ação tomada. Em março de 2022, um curto vídeo surgiu online mostrando uma menina de 12 anos e seu primo de 14 brincando com uma arma no banheiro. Dentro de 10 segundos, a menina acidentalmente atira em seu primo, deixa a arma cair, claramente atordoada, e então cai no chão antes de um segundo disparo ser ouvido. Não é necessário ver esse momento para saber o ocorrido. Paris e Quaron foram ambos declarados mortos pouco depois. Yesenia Morales era uma mulher de 25 anos que foi pular de bungee jump na Colômbia em julho de 2021. Enquanto o instrutor preparava o equipamento para ela pular, ela confundiu o sinal deles e pulou da ponte de 40 metros de altura antes que a corda tivesse sido presa. Suspeita-se que ela sofreu um infarto antes de cair no chão. Seu namorado tentou realizar a reanimação cardiopulmonar, mas não conseguiu salvá-la. Um turista em um penhasco próximo registrou o incidente na câmera e desde então tem sido compartilhado online.
Em 1982, Maria Helenada da Silva levou sua filha de 9 meses, Danúbia, para o set de O Povo na Televisão, um programa de televisão ao vivo que era transmitido no Rio de Janeiro. Maria alegou que Danúbia tinha um tumor no olho que os médicos se recusavam a tratar e implorou por atenção médica. Tragicamente, o bebê morreu logo após em frente às câmeras. Gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários e sugestões de outros icebergs para abordar em vídeos futuros. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Agradeço imensamente aos membros do meu Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela. Seu apoio é muito valorizado. Obrigada por assistir. Nos vemos quinta em um novo vídeo.